No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão, que é uma reflexão mais para o lado político, mas eu não gosto nem muito de tratar sobre este tema, mas como ele tem tudo a ver com o livro que eu irei lançar agora no início de 2026, que é o livro que a faculdade ignora, eu quero trazer você também para essa reflexão, para que você reflita sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos que o Brasil presenciou no Rio de Janeiro, onde mais de 100 pessoas foram assassinadas e a gente vê, o que a gente presencia nesse fato, é que muitas pessoas voltadas para a criminalidade. E o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é sobre as mensagens que são transmitidas via reportagens, via redes sociais, televisivas, por meio dos rádios, e a gente vê o posicionamento das autoridades no sentido de armar cada vez mais os policiais, no sentido de convocar um contingente maior para a polícia, investir em presídios e etc. Mas você não vê o político tratando da questão da educação básica, você não vê o político tratando da formulação, da reformulação do nosso ensino. Você não vê o político dizendo sobre a promoção de cursos para capacitar a pessoa através da sua habilidade, aquilo que ele é bom. E no livro, o livro que a faculdade ignora, eu trago muito esse ponto, apesar do livro trazer este nome da faculdade, mas ele traz o ensino em forma geral, onde eu acredito que você também, você sentiu que você foi educado, você recebeu as instruções para que você pudesse trabalhar para outras pessoas, mas a instrução que você recebeu lá é para que você fosse um aluno nota média, nota aprovasse, para que você fosse aprovado dentro da nota que era prevista lá. É claro que tinha aqueles estudantes que eram mais dedicados, aquelas pessoas que tinham uma condição melhor para poder estudar, e aquelas pessoas eram consideradas as CDFs da sala. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar essa fase no seu estudo, mas eu acompanhei muito bem, e a gente via que aquelas pessoas mais interessadas, aquelas pessoas que eram consideradas CDF, elas sentavam lá na frente, eram geralmente aquelas pessoas que usavam óculos, as pessoas que sempre estavam questionando o professor, e eu acredito que essas pessoas tenham dado muito certo na vida de forma mais rápida do que a maioria que não eram pessoas que estudavam realmente de fato, porque eu confesso que eu ia para a sala justamente para a escola, justamente para poder me alimentar, porque eu praticamente não tinha o que comer em casa, e a gente aproveitava o momento escolar para poder ter a refeição, pelo menos a refeição da manhã, que tinha, na maior parte das vezes, tinha carne, e a gente, essa iguaria, ela era meio complexa, ela era meio difícil de ter no nosso almoço. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui, a questão da reflexão, porque eu tinha todos os elementos necessários para me voltar para a criminalidade, porém eu fui criado apesar dos pesares, apesar das dificuldades financeiras, apesar das adversidades que a gente enfrentava no dia a dia. Meu pai com problema de alcoolismo, e eu via brigas constantes dentro de casa, mas minha mãe não permitia que a gente estivesse na rua fazendo arruaça. Então a gente foi criado, como era chamado na época, na rédea curta. Então a gente era acompanhado por minha mãe, então a gente foi criado dentro de princípios. E a reflexão que eu quero trazer aqui, será que a compra de mais armamentos vai resolver o problema da criminalidade no país? A construção de presídios vai resolver a questão da criminalidade? O aumento de contingente de policiais e etc. Isso resolve o problema da criminalidade no nosso país? Eu acredito, no meu ponto de vista, e eu quero ouvir o seu ponto de vista aqui também. E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva também, porque é importante essa reflexão justamente pelo tema que eu trato aqui dentro do canal, que é fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade, para que você não precise de atalhos, você não precise pegar caminhos obscuros para você alcançar os seus objetivos. Aqui eu mostro para você que é possível, assim como eu, alcançar o seu objetivo através da mudança da sua mentalidade, através da reprogramação das suas crenças, porque quando você alinha sua mente com uma forte emoção e você acredita, você tem uma visão positiva de futuro e você coloca a emoção suficiente para você fazer com que isso se torne ação, você começa a alinhar o universo, você
consegue fazer com que as oportunidades apareçam e você esteja cada vez mais preparado para essas oportunidades. Então, a reflexão que a gente precisa indagar sempre, será que o aumento da força do Estado em relação à criminalidade, reprimindo, punindo, ela é o remédio que vai surtir o efeito que o país precisa? Na minha opinião, eu acredito que não, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer a questão da punição coercitiva. É claro que o Estado ele tem que manter isso, mas para ele reduzir essa força de ter que comprar armamentos, comprar cada vez mais coletes à prova de bala, drones, helicópteros, construção de presídios, para ele poder reduzir isso, ele tem que investir na educação básica, reformulando o ensino básico, reformulando o ensino médio e reformulando o nosso ensino superior, trabalhando a pessoa, trabalhando a mentalidade da criança, porque está escrito lá em Provérbios, que eu vou deixar logo aqui abaixo no texto, porque se você educar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela estiver velha, ela não se desviará dele. Então, é um provérbio que ele vale até hoje, essa sabedoria ela vale até hoje e a gente está esquecendo disso. Então, é claro que político não quer investir em coisa que é imaterial, porque isso, no meu ponto de vista, que eu já estive dentro do setor público, isso não dá voto, isso não é visível, isso as pessoas não conseguem mensurar. E isso é um investimento a longo prazo e de 2 em 2 anos praticamente está havendo alternância de poderes aí em algum nível de Estado. Então os políticos não querem investir nisso, porém eu acredito que a minha voz, a sua voz pode ser, com a nossa união a gente possa transformar a mentalidade dos políticos para que invistam na educação básica, no ensino médio e no ensino superior, através primeiramente da reformulação do ensino e através da aplicação de mudança de mentalidade das crianças. Muitas crianças que, assim como eu e talvez assim como você, acessou o ensino fundamental com diversas crenças limitantes, porque aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu dos nossos pais, avós ou então substitutos, a gente levou para a nossa vida adulta. E isso impediu que a maioria de nós prosperasse. Quem acordou para uma nova consciência mais cedo, claro que conseguiu ter mais celeridade nisso, mas eu, no meu caso, que eu consegui acordar para esse nível de consciência um pouco depois, não vou dizer mais tarde, porque eu acredito também que tudo tem o seu tempo. Eu, no meu caso, eu comecei a galgar o caminho da prosperidade e do sucesso um tempo depois. E por que não a gente começar a trabalhar isso lá na infância, lá nas primeiras séries, onde o aluno está começando a formar a sua personalidade. Então, eu acredito que o que a gente precisa fazer é investir mais na educação. O político precisa investir mais na educação. Precisa trabalhar o emocional das crianças. Precisa trabalhar a mentalidade financeira, a inteligência emocional, para que a criança ela possa incutir isso na sua cabeça, que ela possa impregnar isso na sua mentalidade, para que quando ela cresça, ela se torne jovem ou velha, ela não se desvie do caminho, que é o caminho que leva à prosperidade, o real caminho sem atalho, é o caminho que vai levar a pessoa ao sucesso verdadeiro e ela vai construir uma base de identidade forte e isso se torna inabalável. Então, eu quero trazer você para essa reflexão e eu quero que você deixe aqui no comentário qual que é a sua opinião quanto a isso, porque a gente precisa de união de vozes, porque quando a gente tem as pessoas, tem o povo, e o povo começa a dizer, a levantar uma bandeira, a fazer barulho, a gente consegue aí levantar uma tribo, e uma tribo ela faz movimento, e através desse movimento a gente consegue chegar aos nossos governantes, e através dos nossos governantes a gente consegue sim reformular as leis, para que as leis possam melhorar o nosso ensino básico, nosso ensino fundamental, nosso ensino médio e também o nosso ensino superior, para que a pessoa, a criança, o jovem seja lapidado, ele seja instruído a melhorar cada vez mais a sua habilidade. Porque, a título de exemplo, quando a gente estava lá estudando e você era bom em matemática e você tirava nota boa para excelente em matemática, mas em português você não era tão bom assim, você tinha que deixar matemática de lado para poder estudar português, para você se tornar um aluno pelo menos mediano em português, porque você tinha a obrigação de tirar a nota média. Então, com isso, você deixava a matemática, que você tinha habilidade lógica matemática de lado, para poder se capacitar em português. E com isso, você se tornou um aluno médio, assim como eu me tornei um aluno médio. Mas eu acredito que para a gente se tornar extraordinário naquilo que a gente faz,
seja na oratória, seja no dom de escrever, seja na habilidade lógico-matemática, seja na esportiva. A gente precisa, entre outras habilidades, a gente precisa nos especializar, nos tornar cada vez mais, nos tornar melhores, cada vez mais treinando essas habilidades, não treinando aquelas habilidades que não vai fazer nenhum sentido para a nossa vida profissional. É claro que eu não estou defendendo que a gente não deva estudar aqui matemática, se você tem a habilidade em português, mas você precisa ter as noções básicas de matemática, que pelo menos você precisa somar, subtrair, dividir e multiplicar, mas não é necessário que você aprofunde muito, porque muitas coisas você não vai usar lá no seu campo profissional. E já em português, caso você seja um escritor, você vai precisar ter uma grande habilidade na escrita, e caso você seja instruído, treinado dentro da escola, dentro da faculdade para isso, você vai se tornar um profissional expert, fora da média, acima da média, naquilo que você nasceu para fazer com a sua habilidade, com o seu dom. É isso que eu penso, e eu quero que você deixe aqui nos comentários, logo aqui abaixo, o que é que você pensa quanto a isso, se você discorda, se você concorda, mas eu quero saber aqui qual que é a sua opinião, e se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aí, e se você não é inscrito neste canal, esse canal não é para tratar desse tipo de tema, mas é um tema que tem tudo a ver com o livro que eu vou estar lançando aí no mês de janeiro. E é o livro que a faculdade ignora, é um nome sugestivo justamente para chamar a atenção das pessoas, para elas poderem ler o livro e saber qual é o motivo que eu não tive sucesso muito cedo na minha área profissional, e acredito que muitas pessoas aí no Brasil afora passam pela mesma problemática, e através deste livro aí você vai saber quais são os princípios que eu estudei e também aplico na prática, e foram os princípios que me levaram a ter sucesso, e hoje eu acredito que o profissional, para se tornar expert, ele tem que ter um alto poder pessoal. E lá no livro eu explico isso, tá? O vídeo já está um pouco longo, mas se você não é inscrito neste canal, se inscreva para receber aí os vídeos que eu publico aqui toda semana. Um forte abraço e até aí o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.